convidada chegou, é a Lu de Cá. Vou chamar ela pra entrar aqui agora com a gente. Vamos lá. Oi, Oi! tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tô ótima Ai, também. que Você achou que bom. fosse 2 horas? Oi? Você achou que fosse 2 horas? Sim, eu entrei aqui, eu fiquei, gente, ela tá demorando. Ainda fiquei. Eu errei o horário. Quando eu não me atraso, eu tô adiantada demais. Menina, você é muito precoce. Demais. E aí, como é que você tá? Tô bem, dia corrido. Dia Acabei de sair do corrido. curso aqui, remoto. Mas tô tranquila. E você? Tô ótima. Te apresentar aqui pro pessoal, gente. Pra quem não sabe, essa é a Lu de Cá. Ela é uma rapper, ela é artista de rua e ela vai falar sobre o trabalho dela. E a gente chamou ela pra falar sobre empoderamento feminino com a gente também, que tem tudo a ver, porque a área que ela trabalha e que ela escolheu não é fácil. Então, Lud, pode começar contando sua história pra gente, de onde você veio e como é ser resistente num país que não investe em cultura, né? Pode deixar. Então, gente, tudo bem? Eu sou Ludicá, tenho 27 anos. Eu vim da Baixada Fluminense, nascida e criada em Nilópolis. É, uma trajetória de vida muito longa, assim, né? Porque desde criança eu vivenciei a violência doméstica do meu pai e o feminicídio aconteceu, que foi o óbito da minha mãe pelas mãos do meu pai. Então eu fui criada pela minha avó desde os meus 2 anos e tá me ouvindo? Ah, é porque esse telefone aqui é uma bosta. Até o rolê aqui da câmera tá meio embaçado, né? Vou tentar dar o meu melhor. Você quer Eu tô dar uma escutando, melhoradinha? acho que é porque eu tô de fone, mas eu tô escutando legal. Precisa de fone. Será que o ideal seria botar um fone? Peraí, eu vou botar um fone pra ver se Tenta melhora, aí pra rapidão. gente ver se melhora. Melhorou, Caio? Os comentários demoram a aparecer. É, Vou continuar enquanto ele se pronuncia. isso. Então, assim, eu tenho uma avó que ela é escritora. A minha mãe também foi poetisa, escritora. E o meu irmão também é. Então eu tenho esse referencial dentro da minha casa de artistas que a minha avó e minha mãe não tiveram oportunidades para poder conseguir se colocar no mercado artístico ou no mercado de. O Caio é maravilhoso, né? É, Ou no, mer... ou no mercado também de letras, né? Investir numa universidade de letras e tal. Mas a minha avó, ela é um referencial no bairro onde eu moro, porque ela alfabetizou todos os moradores dali, várias gerações, papo de 3 gerações. Então ela já é conhecida como a Tia Maria. Ela tinha uma biblioteca também, que servia para poder ser usada para fazer pesquisa. Então na época não tinha internet, né? Eu sou velhinha, então eu vim de uma época que não tinha internet. A gente não tinha tanto acesso à informação. E a minha avó ela foi uma figura muito importante para aquela região, porque ela alfabetizava as crianças, ela colocou muitas pessoas na universidade. E eu também já comecei a ter esse meu primeiro referencial dentro de casa. Eu tinha que também, eu sendo uma. Então, assim, eu vim de colégio público. Muitas crianças ali, da mesma idade do que eu, não tinham esse incentivo dentro de casa para poder conseguir ter uma qualificação, sabe? Dentro do primário ali. Então eu usava isso para poder ajudar também outras crianças. Eu alfabetizo desde os meus 10 anos. Quando eu estava na quarta série, eu já estava ensinando as crianças da primeira série a ler.
Então, vendo a forma que minha avó fazia, eu me inspirava também a fazer. Tinha até umas crianças que não gostavam de ser ensinadas com a minha avó, porque minha avó ela veio de um ensino muito rigoroso. Então, ela era uma pessoa bem rígida. E as crianças preferiam, tipo, estudar comigo, que eu era mais solta. Eu ficava procurando formas para poder conseguir ensinar elas sem ser tão rígida quanto a minha avó. E aí, isso eu fui me crescendo fazendo peças de teatro em casa. Minha primeira poesia eu escrevi, eu tinha 6 anos. Meu irmão também, ele cresceu escrevendo, fazendo história em quadrinho. Que E legal. aí chegou na nossa adolescência, pré-adolescência, começou a ter uma moda na época que eram os vídeos de hip hop no DVD. Eram os chamados video tracks. Deve ter na casa de vocês, todo mundo tem um vídeo hip hop. Eu sei que vocês não estão mais no DVD, mas tinha uma época que, tipo, ter DVD era muito luxo, então a gente começou a ter acesso à música internacional. E aí veio. O meu irmão se identificou com uma pessoa preta já, sem estar na militância. Ele já se identificava como uma pessoa preta e eu não. Então, meu irmão ele também é um referencial, porque ele O conseguia. Caio perguntou aqui se teria como você ler ela pra gente. Acho que é sua A poesia. minha primeira poesia. Isso. Eu não lembro dela. Era sobre o sol e sobre a lua. Eu acho que eu escrevi, eu não lembro porque tem muito tempo. E a minha avó tinha mania de jogar as nossas coisas fora. Ai, que E pena. aí ela fazia isso, ela jogava as poesias do meu irmão fora, jogava as minhas letras fora. Mas eu lembro que eu escrevi sobre o sol e sobre a lua. Acho que eu escrevi que eles eram namorados. É porque na época eu gostava de Sandy Júnior. Tinha uma Ah! música chamada. Tinha uma música chamada A Lenda. E aí a letra fala sobre isso. E aí eu escrevi a história do sol e da lua. Que a lua e o sol só podiam se ver no início da manhã, no final da tarde. Que E é linda. onde eles podiam namorar. Bonitinha, né? Sim, bem É, romântico. quando eu era criança eu gostava de escrever letra de amor, de paixões arrebatadoras. Nem vivia aquilo. Paixões arrebatadoras. Então eu era uma pessoa bem assim. Acho que muito pelas poesias da minha mãe, né? Que minha mãe falava muito de amor nas poesias Então já veio de dela. família, né? A gente já veio puxando assim do sangue. Só foi dando Sim, continuidade. sim. Só assim, foi passando, né? Em África a gente passa, né? Essas coisas. É o que um aprende, passa por outro, e é uma oralidade, né? É. Então, eu tenho essa lembrança, assim, a única lembrança da minha mãe era esse caderninho de poesia. Infelizmente, as crianças na pré-adolescência são muito ruins. Roubaram meu caderno na quinta série. Eu dei muito mole também, de ficar mostrando ele para todo mundo. Não tenho mais esse caderno da minha mãe, mas eu guardo ele assim como uma memória afetiva muito, muito importante. E aí, eu lembro que quando eu tinha uns 6 anos, não, 6 não, acho que eu tinha uns 8 anos, meu irmão tava com 11, a gente tava escrevendo já. Tinha aquelas revistas da Recreio, a minha tia comprou pra gente uma revista da Recreio, que vinha com um caderninho de rima. E aí, eu fiquei muito encantada com aquele caderninho, eu tenho esse caderninho até hoje. Foi o meu primeiro caderninho de rimas. Eu podia pesquisar qualquer palavra que tinha no caderno. Ah, então Só que, essa tipo coisa de assim, rima já veio há muito tempo, né? Já veio desde pequena. desde pequena, desde pequena. Eu e meu irmão, a gente rimava muito, porque veio aí o lance do hip hop também, mas antes do hip hop já tinha poesia. E aí, tipo, eu pegava aquele caderninho e ia botando, assim, montando as minhas poesias com palavras que eu não conhecia. Eu gostava muito de ler o dicionário quando eu era criança. Nossa, eu me divertia muito lendo o dicionário. Gente, eu abria e aí eu gostava de pegar as palavras difíceis para poder fazer difícil. Aí eu ficava anotando as palavras no papelzinho Você e guardava. tem um livro muito legal que é sobre o significado das palavras. É do Acá Poeta, não sei se você conhece. O- Não. res- é, resi- Eita, calma aí que eu me bolei. Resignificados das palavras. É muito legal Legal. porque é um livro que cada palavra ele bota um texto explicando na visão dele o que é aquela palavra.
É muito bonito, eu Ai, que recomendo. legal. Eu comprei esse livro na Bienal foi ano passado? Eu comprei esse livro na Bienal ano passado e não me arrependi. Aí não é aquele livro que você pega e lê direto, mas você, tipo, às vezes você pensa na palavra, você vai lá e a palavra tá lá. É muito legal. Ai, que legal, cara. E era bem por aí, né? Eu utilizava esse caderno como referencial também de rimas. E aí eu também ia no dicionário ver as palavras, que terminava com tal coisa. Eu andava com um papelzinho com as palavras que eu botava assim para poder usar. Eu lembro que tinha uma palavra que era abelhudo. É, eu achei essa palavra muito legal, que é uma pessoa fofoqueira, né? E aí eu botei abelhudo, eu usava aquela palavra pra tudo. Aí eu teve uma época que eu cismei que eu queria ter sotaque nordestino. Não sei Como é por que quê. foi isso, gente? Eu tava lendo muito sobre sotaques e tal, e aí tinha algumas palavras do dicionário nordestino da época, né? Eu não lembro de qual região, né? Porque o Nordeste é muito grande, mas como é um livro de literatura portuguesa, vai ser aquela coisa chata de achar que o Nordeste é tudo a mesma coisa, né? Ah, é, Mas não sim. é. O Não é. Nordeste, ele É é bem amplo. muito rico em cultura. Sim, sim. E aí eu queria falar igual nordestino, achava que aquilo era o Nordeste. Eu ficava usando aquelas palavras para mim poder ser diferentona na escola. E aí eu cresci como uma criança normal, estudando, sendo incentivada, mas a minha avó não deixava eu fazer arte. Ela não queria que eu dançasse, que cantasse, que eu interpretasse. Eu lembro que minha primeira peça, a professora da escola, o meu irmão e eu, a gente sempre fazia as peças da escola. Eu lembro que a professora me chamou uma vez para fazer uma peça, eu fiz. E aí depois ela me chamou para outra peça. A minha avó não deixou eu ir. Ela falou, você não vai. Eu falei, vó, mas é a peça da minha vida, é minha estreia, você não pode fazer isso comigo. Eu acho que eu tinha 8 anos. Estava na segunda série. Eu fiquei desesperada, desesperada. Eu perturbei, perturbei, perturbei. Ela me levou. Só que ela não me arrumou. Ela não botou um vestido em mim, ela não me deixou bonitinha. E aí, elas tinham chamado uma outra garota pra poder fazer. É uma garota que, na época, ela queria muito ser minha amiga, mas eu não queria ser amiga dela, porque eu sou uma criança assim. A gente sempre cresce com referenciais brancos, né? Na época, a gente não tinha essa noção de que negro é bonito. Então, eu era criança preta e de pele clara que queria andar com as pessoas brancas. Então, Entendi. eu fiquei muito bolada quando chamaram ela para fazer esse papel. Eu peguei o papel de volta. Eu falei, eu ensaiei muito e você não vai fazer esse papel. Você viu ela Mas eu fico olhando como uma rival. uma rival. Eu vi ela como uma rival. Eu fico pensando nisso, gente, pra que Às vezes, desnecessário. a gente mesmo se cancela quando pensa no passado. Que a gente fala, cara, olha só, gente, olha só o que que eu fiz. Sim, exatamente. Aí, tipo, nesse colégio que eu estudava, os professores incentivavam que a gente praticasse arte, mas não tinha um plano de pedagógico para poder fazer. Era por conta própria. Então, eram muitas crianças talentosas que tinham aptidões para arte na minha volta, mas que não eram aproveitadas. Então, eu lembro que as crianças tinham acesso. Eu lembro de uma menina que ela tinha acesso ao Estrela Foto Estúdio. E ela falava que tudo que ela ia aprender lá, ela ia trazer pra nós. Eu achei aquilo muito legal. Fiquei, caraca, ela vai ensinar pra gente. A gente já tinha 10 anos. Aí eu lembro que aí dividiu dois grupos. Dividiu o grupo das meninas padrões, das meninas que não eram padrões e das meninas que não queriam se juntar com as padrões. E aí, eu queria andar com o grupo das meninas padrões, né? Porque eu assisti muitas essas séries, Patricinhas de Beverly Hills, Sim. Meninas Malvadas. Meninas Eu era essa malvadas, criança. principalmente. Sim, eu era essa criança que queria ser adolescente, precoce. Então eu achava que eu tinha que andar com as populares. E eu me fudi, né? Porque elas me botaram pra fazer o papel da empregada. E aí as outras meninas falaram, você vai fazer papel de empregada?
não, aqui você vai ter o papel principal. Mas aí veio aquela coisa de, não, eu não me sinto pertencente a esse grupo aqui que é inferior, né, na minha cabeça. Sei. Eu tenho que estar com um grupo que socialmente é aceito, assim, né? Porque eu não sabia essas palavras, mas era mais ou menos isso que eu sentia. Então, assim, eu já tenho essa coisa do racismo desde criança, mas eu não me tocava. E aí passou muito tempo, eu comecei a cantar na igreja e tal. Eu sempre levei a arte em pequenas coisas, assim, sabe? Não podia estar num curso, mas eu fui indo, fui ficando assim. Teve uma época que eu fiquei muito perdida, assim, na idade de vocês. Dos meus 14 anos até os 16, eu vim em colégio público muito ruim, gente. Antônio Figueira de Almeida, o nome do colégio, em Ilópolis. É um colégio estadual que tinha aprovação automática. E os adolescentes, eles não eram incentivados a estar pensando no Enem. Tinham professores que falavam para nós que nós nunca iríamos entrar numa universidade, Gente. porque nenhum de nós iria, e que depois de um ano, depois do ensino médio, ele ia encontrar a gente entregando um papelzinho na rua. E o meu irmão também estudou lá, até comentei essa história lá na CIA, que eu tava agora na aula. Meu irmão foi incentivado, meu irmão é hiperativo, né? A hiperatividade é um probleminha, não sei dizer se é um probleminha patológico, não sei explicar muito bem, mas resumindo, acho que é psicológico mesmo. É quando uma pessoa é muito agitada, sabe? E aí Sei. ela não consegue se concentrar em nada, porque ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. E às vezes ela tende a querer chamar muita atenção, aí acaba fazendo coisas que não são tão legais socialmente. Meu irmão é hiperativo. E aí, o que a professora encontrou pra ele foi, ele estudava de manhã, colocar ele pra varrer o chão de tarde. Elas não incentivaram ele a estudar, sabe? Incentivaram Gente, ele a varrer o e tipo chão. assim, aí é que a gente vê que você escolher ser professor não é uma coisa fácil. Ou você faz por amor ou você não faz. Porque É, o salário não recompensa a responsabilidade que você tem, entende? E também eu acho que alguns professores, assim, não generalizando, porque tem professores que são ótimos, principalmente na rede pública. Mas tem esses professores que te puxam para baixo. Eles não estão ali para te incentivar, parece que estão ali para te atrasar, entendeu? E sim, existem. eu tive, Nas eu universidades digo que eu também. tive sorte com escola pública, porque eu consegui ótimos, eu já tive professores ruins, mas a maioria dos meus professores foram ótimos professores e eu sempre digo que eu serei grata porque eu serei grata e eu reconheço muito a profissão porque querendo ou não eles te incentivam e também alimentam seus sonhos, entendeu? Te ajudam Ai, a chegar graças a lá. Deus. Então, Graças a Deus que vocês estão bem organizados aí. Eu tô achando muito lindo. Cuidado que tem professores assistindo. tem a Eu achei muito Marileia, lindo, que assim. ela é uma das professoras. A Marileia, ela é uma professora incrível. Não sei se ela está aqui agora ainda, mas é uma professora incrível. Inclusive, ela também me deu várias oportunidades de dar palestras nas aulas dela. Então, um beijo, Marileia. Tô com saudades. Ai, graças Muitas a Deus, gente. saudades. Vocês tiveram professores maravilhosos. Eu não vou falar que eu tive, porque eu não tive. Eu tive na segunda série, uma professora linda, gostava muito de mim, botava pra fazer peça e tal. Mas depois disso eu não tive. Até porque na época não era debatido o racismo nas escolas. Então, eu acho que, tipo assim, vocês estão numa geração muito legal, tá ligado? Muito potente. Vocês novos já estão fazendo, e eu acredito muito nessa juventude que tá vindo aí agora, a velha falando. Então, tipo assim, dentro disso, eu fiquei muito perdida, assim, na idade de vocês, porque eu não tinha o que fazer na minha cidade. Tinha teatro, mas eu não podia fazer. Passou uns anos que eu fiquei perdida, não sabia o que fazer no ensino médio. Eu fiquei até. Eu entrei num limbo, assim, de processos artísticos, até os meus 21 anos. Dos meus 14. Eu parei A de fazer Marileia arte ali. com. Beijo, Mari. Oi, Mari, tudo bem? Eu parei de fazer arte dos meus 14 até os 21 anos. Porque aí eu vi meu irmão sair de casa para tentar buscar arte, ele queria ser MC. E aquilo foi um processo muito doloroso para mim, para minha família.
porque a minha avó falava que a gente não ia conseguir ser artista, que isso deveria ser um hobby. Então foi todo o problema que acarretou foi porque o meu irmão queria ser artista. Então, tipo assim, ele teve que bater de frente com a minha família e falar, eu vou ser artista sim. E aí ele saiu de casa. E aí eu lembro que a minha avó começou a pegar mais no meu pé, assim, com a escola, com tudo. Eu comecei a dar muito problema na escola. Tudo, muito pelo lance também de eu não me sentir à vontade naquele colégio. E aí, oi, Caco, tudo bem? Caco é meu amigo lá de São Paulo, gente. E Oi, aí, tipo Caco. assim, Bem-vindo à nossa live. eu eu fiquei nesse limbo dos meus 14 aos 21. Eu neguei a arte, eu fiquei com muito medo. Aí eu voltei a cantar na igreja com os 21. E aí eu conheci uma galera, eu voltei a fazer arte desenhando e fazendo tie-dye. Aí eu faço artes visuais também. Agora deu uma estacionada, mas eu faço. Quando eu entrei pra faculdade, que foi aos 24 anos, a gente estava num. Aí eu já tinha passado em 2015 pelo processo de me reconhecer como uma pessoa preta. Esse processo em 2015 aconteceu para a maioria das pessoas da minha idade, né? Porque eu tinha 21 anos. Então a maioria das pessoas entre 18 e 27 anos, 26, estavam entrando no famoso tombamento, que era foi na época da Carol Conká, que lançou aquela música Tombei. Então, tipo, foi a ascensão do rap nacional também, entendeu? E aí eu não faço o recorte do meu irmão, porque também vai ficar uma história muito longa, porque ele também tem uma Você trajetória em falou torno da Carol disso. Conká e aí é que a gente entra no assunto de representatividade, né? Como é importante a gente se identificar com a pessoa que parece com a Sim, gente, que tem mais, que vem das sim, nossas origens, e porque faz a gente sim, acreditar que um sim. dia a gente também chega lá. Sim, porque foi nesse processo de 2015 que a gente começou para como que as militâncias ascenderam assim para as pessoas da minha idade e chegou até vocês, porque nós não tínhamos tanto acesso à informação e aí foi surgindo a internet. A internet deixou pelo menos para a galera do meu nível social, a internet ela deixou de ser um lugar para jogar, para se divertir, e ela acabou se tornando uma ferramenta política, que foi em 2015 que a galera começou a se reconhecer em massa como pessoas pretas e começou os textões na internet, as exposições, e era um momento que todo mundo estava se voltando em diáspora, se afrochegando, se identificando, se reconhecendo. Isso é uma Exatamente. forma de representatividade, onde também começou a surgir o termo digital influencer. Então eu comecei a seguir essas pessoas na internet, a entender o meu processo. Foi quando eu entrei em 2016 para a universidade. Depois que eu comecei a entender que sim, a universidade é um lugar para mim. Eu investi em 2015, em 2015, né, que foi antes desse processo todo, no início de 2015, eu trabalhei para uma empresa e aí eu consegui tirar R$ 1.000, assim, na época R$ 1.000 valia um pouquinho mais do que hoje em dia. O que eu fiz com esses R$ 1.000? Eu investi no curso pré-vestibular, que na época valia R$ 100. Eu paguei quase todas as prestações do curso. E aí eu comecei também, eu tava com cabelo curto, nossa, foi um processo muito doloroso. Tava entrando, né, na transição capilar, vendo todas essas coisas acontecerem na internet. Foi um processo doloroso, onde eu me senti muito feia, eu me senti muito com a baixa autoestima, porque eu tenho cabelo, eu alisava o cabelo desde os 13 anos. Mas aí eu colocava na minha mente que aquilo era uma coisa que iria passar e que assim que eu entrasse para a universidade eu ia me tornar uma nova pessoa. E foi o que aconteceu, de fato. Não porque eu entrei na universidade, mas porque eu comecei a estar em outros espaços. E aí a gente teve um movimento, quando eu entrei para a universidade em 2016, a gente teve um movimento chamado Ocupa Negro, na qual eu participei, foi pela Dia da Consciência Negra. Foi nas ocupações de 2016 que aconteceram. Teve muita gente do ensino médio que ocupou as escolas também aqui no Rio. Então a universidade ela foi ocupada por nós, e aí onde rolou esse evento que eu ajudei a produzir. E lá eu entendi que eu era artista. Quando eu fiz a minha performance, eu só me expressei.
Foi uma performance que eu busquei uma expressão e eu comecei a falar o que eu pensava poeticamente. Como isso já estava no meu corpo. E aí me falaram que eu era artista. E aí eu conheci a Yabo, que é a Yasmin. A Yabo é do meu grupo de rap. E aí a Yabo, ela viu alguma coisa em mim. E eu vi alguma coisa nela, sabe? A gente se reconheceu ali. E ela também é uma representatividade pra mim. E a gente teve uma conversa falando sobre rap e tal, do quanto que ela gostava de rap, mas do quanto que ela achava que o rap é machista. Sim. E aí eu falei, pô, também acho. E aí a gente começou a se encontrar todo dia, na faculdade, de noite, atrás de um depósito. E a gente ficava rimando escondida. E quando eu vi a Yasmin rimar pela primeira vez num evento, eu fiquei, cara, como assim que eu tô do lado dessa pessoa, sabe? E aí a gente formou um coletivo chamado Necessaries Vandal, que hoje em dia é formado por 3 meninas, mas na época eram 4. E esse lance da representatividade é muito importante porque nessa mesma época, em 2017, a gente já estava ensaiando muito. Começou a temporada dos slams aqui no Rio. Já existia, mas elas começaram a ficar mais intensas. Começou a entrar muita minoria, assim, pessoas trans, mulheres pretas, que eram Sim. minorias. Que E aí, quando a gente estava falando na reunião, né? Tipo, o próprio movimento feminista, se a gente for analisar bem, assim, de dentro, ele tem uma exclusão também. Dentro do movimento sim, feminista, a gente tem o debate sobre racismo, transfobia, né? Porque alguns movimentos não aceitam a mulher trans. sim, Então, a gente tem esse debate dentro do próprio feminismo. exatamente. E é sobre isso, sabe? O Islã, ele traz essas narrativas dessas minorias que são excluídas dentro de todo o sistema, né? Se a gente for pensar em É, pirâmide social, as pessoas trans são as últimas pessoas a estarem nessa pirâmide, sabe? E dentro disso nós temos um recorte racial. E aí, em 2017, estourou uma poesia minha, foram os meus 15 minutos de fama. Eu e a Yabo e a nossa ex-integrante, Andréa Bach, a gente teve os nossos vídeos viralizados. E na época, pra mim, era uma poesia muito tosca. Hoje em dia, eu comecei a reconsiderar essa poesia. E eu você falo ainda sobre tem ela feminismo, gravada em algum lugar? tenho, tá na internet. Eu vou procurar. Vou. O nome da poesia é Com Todo Respeito, Professores. Eu sei que tem menores de idade aqui. Como é que eu vou falar isso das crianças, gente? Digita pra gente que tá tudo bem. Depois você digita pra gente que tá tudo ótimo. Aí vocês vão procurar, vocês É. vão ver, entendeu? Foi pelo Slam Grito Filmes, não sei se vocês conhecem. É um slam que é bem famoso na internet, assim, aqui no Rio também. E é ele que viralizou muitos artistas, assim, do cenário do rap BR. E aí eu vi o quanto que eu sou, né, uma pessoa potente no sentido dessa poesia ter chegado em meninas de 13 anos. E delas falarem comigo na internet na época e pedirem para mim continuar fazendo o que eu estava fazendo. E para Yabo também, muitas pessoas vieram falar conosco. E aí onde a gente se uniu e falamos, cara, a gente tem que continuar fazendo isso, que é fazendo música, fazendo rap, fazendo poesia, E porque a sendo a nossa voz é representatividade, né? Porque vocês sendo a têm representatividade representatividade. e se tornaram uma também. Sim. E a representatividade, ela não se trata de você ter que pular numa pessoa famosa e acompanhar ela no Instagram Exato. e querer ser igual a essa pessoa esteticamente. A representatividade é o que você observa no seu dia a dia, nas pessoas que estão ao seu redor também. Os seus amigos, os seus familiares, os seus professores, talvez a sua irmã, entendeu? A sua mãe. Porque é Minha onde a mãe. gente absorve. Sim, a minha avó, o meu irmão. É onde a gente absorve
as coisas boas que aquelas pessoas trazem. É uma abertura de caminhos, sabe? É óbvio que nós temos ótimos escritores, Maria Carolina de Jesus, Lélia Gonzalez, escritores pretos que são representatividade. Inclusive, no Dia das Mães, do ano passado, eu dei o livro da Ana Carolina Maria de Jesus para minha avó, Maria Carolina de Jesus. E a história delas é muito parecida, assim, sabe? E é uma representatividade para minha avó, de certa forma. Porque ela conseguiu lançar o livro dela, e minha avó tá aí na luta para lançar um livro também. Então, assim, eu busco cada dia mais estar atuando, assim, com hip hop, com o slam, com a poesia, com a arte em si. E não E é, podendo. e não é fácil, né? Porque, que nem eu tava. Essa semana eu fiquei muito triste na terça-feira, depois que eu vi a notícia do caso da Mari Ferri, que foi um tapa na nossa cara, foi um balde de água fria. Sim, Acho que todas as mulheres, acho que não foi só sobre ela, acho que todas nós fomos agredidas com essa notícia. Porque aquilo ali foi desumano, entende? Então, não é fácil a gente continuar porque querer não dá um incentivo. A gente vai ter que lutar, entendeu? A gente vai ter que falar. gente, E como, vocês. você estava falando, é um assunto atual, já é um grande passo isso ter visibilidade, já é um grande passo nos escutarem, porque não foi fácil. Teve muitas mulheres na linha de frente para hoje a gente ser escutada, mas a gente não quer só ser escutada, a gente quer direitos exercidos, entende? Exatamente. A gente A está gente cansada de falar, 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 e na hora do vamos ver, dar esse grande passo para trás e levar esse balde de água fria que foi na terça-feira. foi uma parada muito forte que todas as mulheres, independente do seu gênero, né? Mas nós nos reconhecemos como mulheres, todos nós nos reconhecemos como mulheres, sentimos na nossa pele o quanto que é difícil. Foi para difícil para ela, que é uma jovem de classe média e branca. Imagina para nós, mulheres pretas, sabe? Não é diminuindo a luta dela, porque foi uma Sim, parada forte que aconteceu. Mas isso aqui é só um reflexo de como que é o nosso judiciário aqui no Brasil, né? exatamente. Então, Até assim, porque se a gente entra nesse assunto também, porque ele, como estuprador, porque não tem outra palavra para definir o que ele é um homem rico, mas ele é um estuprador. Porque nas notícias sai como homem rico, né? Então, assim, se fosse, eu duvido que se fosse um homem empresário, negro, se a gente estaria tendo muito esse debate, entende? Então, jamais. então assim, a gente tem MC aí lutando para ter seu direito de cantar suas músicas, enquanto um homem desse, com provas expostas, ele ganhou uma proteção, porque ele não foi julgado. Aquilo ali não foi julgamento, Não, entende? Então ele ganhou uma proteção com estupro culposo. Ainda é muito complicado. muito. Porque a gente não tem, a gente fica com aquela sensação de impotência. E é aí onde que a gente tem que se fortalecer estando com os nossos, sabe? Estando com as pessoas que são mais próximas da nossa realidade, da nossa vivência. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que tá difícil, essa pandemia tá muito difícil. Algumas pessoas estão sem expectativas de vida, mas, cara, respirem, tá ligado? Porque a gente tá sendo bombardeado com muita informação na internet. E às vezes a gente acaba se perdendo com tanta informação. O Caio mandou alguma coisa aqui, mandaram. Ah, sim, a CJ Walker. Sim, essa série da Netflix que ele tá indicando é maravilhosa. Então, tipo assim, tem coisas que a gente não vai conseguir fazer. Estar nas ruas agora. Houveram protestos no início da quarentena, que foi pelas Foi. vidas pretas da favela, e muitas pessoas foram pra rua. Mas, assim, deu uma melhorada. Só que, cara, eu não sei se também é o momento, não é uma parada que eu tenho uma opinião formada também, sabe? Mas eu acho que, mano, tipo, estejam envolvidos socialmente, politicamente, com as Exatamente. pautas Até porque, que começam. gente, quem cala, eu sempre digo isso, quem cala consente. Entendeu? Então, às vezes, você prefere fazer um silêncio, mas o seu silêncio, sabe? Intenciona isso, alimenta isso. Sim, mas cuidado também para que tudo isso não vire uma grande exposição É, para o seu corpo.
porque eu também já tive um momento que eu queria debater com todo mundo na internet. Só que isso também não vale a pena, porque existem pessoas que se organizam para fazer isso, entendeu? Pessoas que se organizam para poder comentar na internet e gastar a sua energia, a Então, sua energia vital. eu aprendi isso levando muito tapa na cara, porque eu também passei nessa fase de tudo querer discutir, tudo querer debater, entende? Acho que por Sim. ser uma live eu não posso nem citar o nome da pessoa. Eu tive a minha conta no Twitter denunciada por uma pessoa assim bem conhecida depois de fazer um comentário. A pessoa foi gordofóbica e Eita. homofóbica, e eu rebati. Eu rebati a altura, sabe? Eu achei que no que eu falei foi até pouco. Mas aí eu tive minha conta denunciada. E aí eu vi que não vale a Eita. pena, porque eu saí perdendo, entende? Sim, sim. Isso é uma grande gastação de energia, Pois sim. é. Eu acho que é um momento mesmo de vocês, assim, tem um rapaz que falou aqui, foi um rapaz ou foi uma menina? Má Natura, revendedora Natura, oferecimento Má Natura. Tô brincando. Só eu que ri da minha piada aqui. Uma das frentes de luta é pensar em quem vamos votar. Vocês já estão com 16 anos, né? Isso. 17. Gente, é muito importante votar. Eu comecei a votar com Minha mãe tá aí 16 de anos prova mesmo. que eu tô implorando pelo meu título de eleitor, que eu já vou tirar, porque eu gosto de falar sobre política, sobre causas sociais, eu realmente me interesso. Sim, E, sim. e minha família, assim, tá de prova, que eu realmente, dentro de casa mesmo, eu já comecei, eu tenho liberdade para falar sobre isso dentro de casa. E foi dentro de casa que eu comecei a falar, e assim foi, me interessando. Exatamente. E isso é muito bom, Júlia, porque é daqui que a gente começa a escolher essas pessoas que vão estar lá, entendeu? Não adianta a gente debater na internet e ficar chateado depois ficar. Porque também pode ser uma parada que pode trazer dores pro seu corpo, sabe? Pro seu emocional. Então não vale a pena se desgastar. Eu acho que nós temos que fazer agora é começar a criar essa consciência política. É uma parada que está muito precoce aqui no Brasil. Precoce não, está muito recente, né? A gente ainda está começando a se educar politicamente. Então, já é o momento de vocês começarem a pesquisar os candidatos de vocês, entendeu? Começar a acompanhar a política mesmo. Eu achava isso um saco E de fato, quando eu era mais. gente, não é aquela coisa tipo, ah, mas fulano disse isso. Ah, mas aí estão falando isso. Não, vai ali, confere se Não, a fonte é. é confiável, entendeu? Isso, se você tiver uma pessoa que também te inspira, alguma professora, alguém da sua Exato. família, que já tenha mais noção política, você pode perguntar sobre como você pode pesquisar esses candidatos, o que, que significa cada coisa que ele fez, sabe? Se eu tivesse essa maturidade que vocês têm, acho que eu teria começado mais cedo alguns processos, mas eu entendo também que foi o meu processo pessoal. E, tipo, aqui, hoje em dia eu tô aqui pra conversar isso com vocês, então isso já é bastante importante pra mim, sabe? Então, eu acho que o caminho é esse, sabe? A gente tem que buscar muito além do que esteticamente, na vida mesmo. Não só politicamente, mas tudo é política. Mas em todos os canais que a gente acessa, os nossos canais até de entretenimento, eu como uma artista preta, eu falo, a gente tem que se ligar em pessoas que trazem discursos que que comprem não, discursos que sejam do nosso corpo, sabe? Não adianta a gente ver um rosto bonito, uma pessoa que tem uma estética interessante, uma aparência física, e isso É. reflete muito a nossa política brasileira, que é uma política de homens brancos, entende? Então, eu acho que, tipo assim, consumam a arte também politicamente. Não tô falando de politicamente correto. Gente, não existe politicamente correto, porque as pessoas erram, entendeu? Essa política do cancelamento também é muito triste, porque as pessoas, elas têm o direito de errar. Ninguém é perfeito, os artistas não são pessoas perfeitas. Eles também erram, eles falam merda. Aí falei merda, pode falar merda? A gente também, tem hora que a gente para pra pensar e a gente fala, cara, não, calma aí que o que eu falei não é certo, não é aquilo que eu acredito, entendeu? Porque às vezes é muito enraizado. A gente para, é Sim, muito enraizado, então a gente fala sem pensar. E é nisso que a gente tem que se corrigir.
E prestar atenção. Sim. É, É, ninguém nasce pronto, né, Julia? ninguém nasce pronto. A gente começa a prestar mais atenção no que as pessoas que têm uma vivência estão dizendo. Então, comecem a prestar mais atenção em pessoas que têm uma experiência de vida que reflita a sua luta, entendeu? Pessoas que vêm de um lugar. Uma coisa que me deixa muito chateada é esse consumo maçante que a gente tem de algumas músicas, e são pessoas que nunca vieram daqueles lugares, sabe? Então, assim, entretenimento por entretenimento, a gente tá ouvindo tudo, a gente rebola a raba no É, rolê, é. entendeu? A gente se diverte, não tem como você não rebolar a raba num rolê assim, tá tocando aquela música, você tá curtindo o rolê. Mas eu acho que pra vida não adianta a gente se inspirar em pessoas que falem coisas, mas que não Mas que não condiz com a real realidade com a dela. exatamente, que não condiz com a vivência dela, sabe? A É. gente tem que tomar cuidado, porque por vezes isso também pode te trazer uma certa ansiedade. Caio tá me dando uma Porque bronquinha aqui. a hora, É. Júlia. Caio é o produtor, né, gente? Maravilhoso. Nossa, ele é um A ótimo gente vai encerrar produtor. já, a gente vai encerrar. A gente já vai encerrar. Caio, te indico fazer uma faculdade de produção cultural, hein? Tu é muito bom com isso. E tipo assim, Demais. é, isso também pode trazer é, que você crie expectativas sobre aquela pessoa também, sobre esse lance de não errar e tudo mais. E de talvez você querer alcançar um ideal estético, um ideal de criativo, qualquer outra coisa que talvez não condiza com a sua realidade. Entende? Porque nós somos pessoas diferentes umas das outras. Você nunca vai ser 100% parecida com aquela pessoa. Porque cada um tem o seu particular, tem a sua experiência de vida, tem a sua forma, tem a sua cultura, entende? A sua estrutura social. Então, eu acho que é esse meu último recado para vocês. Ai, ó, muito bonito. Foi muito bonito o nosso debate. Amei. Me identifiquei, achei, senti aqui a live, entende? Ai, que E é muito lindo. bom que fluiu naturalmente, né? O Caio me deu uma bronca aqui pela hora, Sim. senão você ficava aqui falando mesmo, que eu gosto de Ai, falar. ficava. Adoro. Mas foi ótimo, Lud. Não esquece de falar, Ai, deixar obrigado. digitado aqui o vídeo pra gente poder assistir, tá bom? Tá bom. E eu Deixa eu espero te digitar aqui encontrar em agora para mais vocês. lives. Espero te encontrar por aí. Eita, quase que eu caio. Cara, eu também espero encontrar vocês logo, logo, quando a quarentena passar. Que a gente possa, sei lá, mano, também fazer um podcast, quem sabe. Eu tô querendo começar esse negócio aí de podcast, Ah, eu ia trocar amar. essa ideia. Quero trocar muito com vocês, queria deixar um recadinho. Eu participei agora de um projeto gamificado, teatral, para redes públicas e que traz muito através da arte com fantoches, falando sobre essas coisas, né, que a gente vive desde a nossa primeira infância, o que traz dentro da estrutura. Então a gente vai falar sobre amor, empatia, respeito, a diversidade. Então, assim que estiver pronto, eu vou pedir pro Caio e pra Júlia postar aqui no CIEP para vocês acompanharem, tá bom? No caso, professores de colégio público, se tiverem interesse, vai ser um programa para rede pública. Então, é só entrar em contato comigo que eu vou estar fazendo essa ponte com vocês, tá bom? Fiz a personagem Tá Ana, que bom. é uma monstrinha, vocês vão amar. O vídeo é só botar. Eu tenho múltiplas personas, galera. Então, eu tenho outras personas que são a Cindy e o Grilo. E aí vocês podem botar Então essas vamos lá ver. palavras-chave no YouTube. Então a gente vai lá Cindy, encontrar. Grilo, Grito Filmes. Eu tava com o cabelo raspadinho, tá bom? Tô com turbante na cabeça. Gente, já aproveita para seguir ela, para conhecer mais do trabalho dela, tá bom? Da arte dela. Aproveita aí, Isso ó, para mesmo. seguir. Foi Vem isso, que vem, gente. galera. Tamo Obrigada a junto. todos que assistiram. Foi uma live maravilhosa. Perfeito. Ok? Mais uma vez, obrigada ao Até a Caio, porque próxima. é ele que está por trás de tudo isso. É ele que arma tudo Correto. isso.
Então, muito obrigada, Caio, mais uma vez. Obrigada por dar esse Caio, espaço. seu lindo. Obrigadão, tá? Pelo carinho, pelo apoio e pelo convite, que foi ele que me convidou. E a você também, Júlia, você é perfeitinha. Obrigada. Continue o seu caminho, você vai ter um futuro brilhante, você é uma pessoa incrível. E eu te vejo numa estrada muito legal, assim, da forma que você está vindo já da rede pública, com essa consciência política super formada. E eu gosto muito de estar vendo vocês, né? Eu consigo me ver em vocês também, tipo, há 10 anos atrás, quando eu estava na rede pública. E, cara, eu fico muito feliz de ver adolescentes como vocês, assim, sabe? E já indo, buscando um futuro, já tendo uma estrutura, sabe? E Eu fico muito feliz, de é o verdade. valor da escola pública, porque eu acho que quando você estuda em escola pública, você conhece a realidade também. Você vê que, por mais que seja todo mundo ali do mesmo meio, nem sempre é a mesma realidade. Então você acaba vendo como é realmente as coisas. São professores incríveis. Então, gente, dê valor à educação pública, tá bom? Dê valor Verdade, à verdade. educação pública, porque E aos professores. é isso que nos leva longe, a educação. Beijos.